Vamos então continuar aqui no capítulo 2, sobre a glândula pineal, a segunda parte desse capítulo. Nós paramos na primeira parte quando Alexandre coloca renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. São necessidades para o nosso crescimento, para melhorarmos a nossa personalidade, melhorarmos aquilo que nós somos, espíritos eternos, imortais. E nós precisamos buscarmos o caminho para sermos homens de bem, educarmos o homem velho que existe dentro de cada um de nós, aprimorarmos esse homem velho com amor e carinho, porque esse homem velho nos trouxe até aqui onde nós estamos, e hoje, aqui e agora é o nosso melhor. Mas temos que continuar crescendo, nos aprimorando, melhorando, para que não seja uma perda de tempo a nossa reencarnação, para que possamos valorizar esse tempo que Deus nos deu aqui na Terra para o nosso estudo e o nosso aprimoramento. Nunca fugiremos à lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Então, os nossos centros de força, que no nosso corpo são chamados de plexos, chakras, não importa o nome que se dê, os mesmos centros de força ou chakras do nosso corpo físico estão no nosso perispírito. É de lá para cá, né? Os centros de força do nosso perispírito se refletem no nosso corpo físico. E se nós estamos em desequilíbrio na nossa mente, os nossos centros de força estarão desequilibrados e nós não teremos condições de assimilar os ensinamentos e os aprendizados que temos que ter e que temos que receber aqui no planeta. Vou repetir. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou do burilamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. Então não adianta ter palavras bonitas, rezar 90 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Não adianta se a oração não for do coração, se nós não vivermos a vida em oração para Deus. Vamos lembrar Jesus quando ele coloca, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque não basta se jogar de joelhos e colocar Senhor, Senhor ou recitar palavras feitas se o coração não está ali naquela palavra. Não adianta jogar os joelhos no chão se não existe a humildade no espírito, se não existe a vontade de se modificar no espírito, ou melhor dizendo, na alma, né, que é o espírito encarnado. Então não adianta desencarnar, porque vai continuar no mesmo desequilíbrio, na mesma situação em que estava quando estava encarnado. Exatamente como aquele que vive bem, em equilíbrio, que está crescendo, que está aprimorando, ele vai passar pelo desencarne de uma forma muito tranquila, porque ele vai deixar a roupa velha aqui e vai continuar o aprendizado e o estudo dele no plano espiritual, exatamente onde ele estava aqui. Vai continuar, a gente só continua. Não é porque desencarnou que vai dar um salto quântico, isso não existe. Desencarna, continua no mesmo estágio, na mesma vibração, na mesma frequência que estava quando estava encarnado. E por sintonia
né? Por frequência será atraído, como um imã é atraído para os seus iguais no plano espiritual. Simples assim. Aqui por energia. A energia sai, deixa o corpo físico aqui e vai encontrar com seus iguais no plano espiritual. Aqueles que estão cercados, seus iguais aqui são muito bons em aprendizado, no plano espiritual ótimo, são muito bons os que estão ali em aprendizado. Se não é essa a nossa verdadeira condição, e não adianta usar máscaras, porque a máscara e a hipocrisia só servem aqui no plano dos encarnados. No plano espiritual elas caem todas, não servem para nada. Então vou repetir aqui. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Por isso que às vezes algumas pessoas precisam ficar 10, 15 dias hospitalizadas ou numa UTI ou num processo de uma doença, às vezes, que causa um sofrimento grande, que a pessoa fala, nossa, por que Deus não tem piedade e não o leva logo? Justamente porque Deus tem piedade é que não o leva logo. Permite que ele tenha a chance ali na hora de extrema dor, na hora de perceber a passagem, de se arrepender, de se modificar, nem que seja ali nos últimos segundos do segundo tempo do jogo. É a misericórdia que faz a pessoa passar, às vezes, por aqueles sofrimentos tão difíceis na hora do desencarne, para que tenha a chance desse arrependimento e dessa mudança tardia. É tardia, mas é mudança. E isso graças à misericórdia divina. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude e santificação, dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora, aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura, no acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Então caiu a ficha ali para o André da responsabilidade que é receber um novo corpo para a reencarnação, receber a oportunidade de uma nova vida aqui no plano terrestre. Não é um barco que se recebe para uma nova aventura, para ficar à deriva, perdido ao sabor das ondas de um lado e do outro. É uma responsabilidade muito grande. É uma dádiva misericordiosa de Deus para que tenhamos uma segunda chance de melhorar. E nós temos que ser muito gratos a Deus, nosso Pai, por essa chance. E a única forma de sermos gratos é aprendermos, é aprimorarmos, é vivenciarmos da melhor forma possível cada segundo dessa vida reencarnada. Eu vou repetir aqui. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para a nova aventura ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Compreende agora as funções da pineal no crescimento mental do homem e no enriquecimento dos valores da alma? Indagou-me o orientador. Sim, respondi sobre forte impressão. Segregando, abre aspas, unidade e força, fecha aspas, continuou. Pode ser comparada à poderosa usina
que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se, né? Se esbaldar ali, né? Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Temos que saber usar essas energias que a pineal nos dá. Ela é uma fonte, uma usina de energias, de luz, que nós temos que saber usar, porque se não soubermos usar essas energias, estaremos perdendo a chance, estaremos como porcos, né? Estaremos ali nos revirando no charco, na lama, como porcos, sem olhar para cima e vermos a fonte de luz que temos ali à nossa disposição. Basta nós querermos. Eu vou repetir. Segregando, abre aspas, unidade de força, né, continuou Alexandre, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Refocilar-se no charco das sensações inferiores, à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios de natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga até da morte corporal. Se nós despendermos essas energias excessivamente, sem controle, sem análise, sem aprimoramento e aproveitamento dessas energias, estaremos aqui e depois do nosso desencarne na lama, envolvidos na lama, esperando de uma certa forma alguém que nos ajude. Esse único alguém que pode nos ajudar somos nós mesmos, levantando a cabeça e olhando para a luz, que são os ensinamentos de Jesus. E Jesus, nos seus ensinamentos, colocou: não se deve jogar pérolas aos porcos. Ele não vai nos jogar ensinamentos se nós não queremos aprender. O aprendizado, nós vimos no capítulo passado, é progressivo. Ele caminha conforme a nossa capacidade de entendimento e vontade de aprender. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças em todo o serviço honesto de desenvolvimento das faculdades superiores. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades e, no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática do esporte em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis na excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da pineal. Aconselharam aos moços de todos os países o uso do remo, da bola, do salto, da barra, das corridas a pé. Então está colocando aqui, é um bom conselho a gente usar essas energias, principalmente os jovens,
né, que essa usina de energia hormonal, que é a pineal, está ali a todo vapor, né, usar para descarregar um pouco dessas energias, o esporte, né, em todas as suas modalidades, para fortalecer o organismo físico. Mas como nós fortalecemos o nosso organismo psíquico, o nosso verdadeiro eu? É através de usarmos essas mesmas energias para a oração, para o estudo, para o aprendizado verdadeiro. Desenvolvermos em nós a vontade de aprender e principalmente a vontade de mudar. Desse modo, preservavam-se os valores orgânicos, legítimos e normais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte, é, contudo, incompleta e defeituosa. Ela satisfaz única e exclusivamente a matéria. A matéria é importante aqui para o nosso aprendizado? Porque é a nossa vestimenta, é o nosso escafandro aqui para vivermos nessas águas profundas que é a Terra. Mas o mais importante é o aprendizado para a nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu aqui na Terra. A medida, embora satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos de saúde. A competição esportiva honesta é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências, em benefício dos ossos, e por vezes degeneram-se em elástico das paixões menos dignas. São muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do Espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma e nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Não adianta limpar a sombra que está ali. Nós temos que limpar o gerador daquela sombra que somos nós. Nós temos que mudar e melhorarmos a nós interiormente. Se tivermos um corpo sarado, saudável, ótimo, não tem problema nenhum. Mas a mente, a alma tem que estar alimentada com os ensinamentos e principalmente com a prática dos ensinamentos, para que a prática nos modifique. É a prática que vai gerar frutos. Não é só o conhecimento. O conhecimento pode gerar até uma árvore frondosa, mas são pelos frutos que reconhecereis a árvore. Ouvia-lhe as instruções entre a emotividade e o assombro. Entende agora como é importante renunciar? Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. Então, se nós não podarmos as nossas plantas quando chega o outono, para que na primavera elas cresçam bonitas, elas pura e simplesmente se atrofiam. A poda significa para nós a renúncia, o sacrifício, podarmos aquelas vontades que estão fora de hora, aqueles desejos que já não nos cabem mais, perdão, aquelas contendas desnecessárias, aquelas maledicências que não devemos mais ouvir, quanto mais pronunciar, essas podas que nós fazemos em nós com o vigiai e orai, é que vão dar força para que quando chegue a primavera, essa árvore fique frondosa. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio de vibrações construtivas
e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Não é fazer teoria da esperança, é princípio científico sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. A alma está descentralizada, porque se nós estamos ligados aos instintos, às vontades, se nós satisfazemos todas as vontades, por mais vis e por mais baixas que elas sejam, nós somos muito mais próximos do animal do que da angelitude. Perdão. E a alma descentralizada, ela está com todos os seus centros de força desequilibrados. A mente está completamente desequilibrada. Primeiro nós equilibramos a mente. Equilibrando a mente, nós equilibramos o sentimento e com isso nós passamos a utilizar as forças dessa usina de forma correta e equilibramos os nossos centros de força para podermos seguir o nosso caminho com equilíbrio, com aprendizado, com crescimento. É o que ele está colocando aqui, não é fazer teoria da esperança, é princípio científico, sem cuja aplicação na esfera comum não se liberta a alma descentralizada pela viciação nas zonas mais baixas da natureza. E porque observasse que as instruções lhe tomavam demasiado tempo, Alexandre concluiu: de acordo com as nossas observações, a função da pineal na vida mental é muito importante. Sim, considerei, compreendendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo e entendo igualmente a dolorosa e longa tragédia sexual da humanidade. Percebo nitidamente o porquê dos dramas que sucedem ininterruptos, as aflições que parecem nunca chegar ao fim, as ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. E o homem, sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou apagar. Essa é uma grande verdade. A gente está sempre pronto para fazer uma besteira, para errar, para angariar novos débitos. Mas para apagar os erros que cometeu, para limpar a sujeira que fez, isso a gente quer tempo, a gente quer que Deus parcele em suaves prestações, eu não tenho condições, eu não sou forte bastante, a gente vai ter 1 milhão de desculpas. A gente precisa crescer e realmente olhar de frente para a vida como ela é, uma escola, um hospital onde nós estamos em tratamento. Vou repetir as palavras do Alexandre. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados de sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente, sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou apagar. Compreendo, e asilando certas dúvidas, exclamei: não seria então mais razoável? O orientador cortou-me a palavra e esclareceu: já sei o que deseja indagar, e sorrindo. Você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Ele está colocando aqui o que muita gente coloca, pergunta: mas não seria então acabar com a reencarnação, acabar com tudo isso? Se a gente parar para analisar, é a mesma coisa que dizer, bom, a gente vai solucionar o problema de falta de material para a UTI matando o doente. Não tem o menor sentido. A UTI existe para salvar o doente. Não é para manter a UTI. A UTI só existe por causa do doente. E é o doente que tem que ser salvo. Não é a UTI.
E é isso que nós precisamos entender. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Claro que é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constituem o programa de elevação. A união enobrecedora das pessoas que se unem para dividir a vida, para gerar filhos biológicos ou não, para adotar filhos do coração. Porque não é porque eles não são biológicos que eles deixam de ser nossos filhos. Esses acordos foram feitos antes da reencarnação. Os filhos escolhem os pais e os pais os aceitam. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, as coisas não estão aí sem rumo, as coisas não estão ao Deus dará, não existe coincidência, não existe acaso. Nós estamos aqui para crescermos, para melhorarmos, e quando isso é feito a dois, é mais fácil. E os encontros a dois são sublimes, são encontros divinos, se eles forem feitos com amor verdadeiro e sincero, não importa se são dois homens, duas mulheres ou um homem e uma mulher. O que importa é o sentimento, o amor, que um dia a hora que nós crescermos e verdadeiramente pudermos nos ver como filhos de Deus, irmãos de Jesus, o amor será incondicional a todos os nossos irmãos, e não só ao nosso companheiro ou companheira e aos nossos filhos e netos. Vou repetir. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna constitui o programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio. A gente analisar e ver o que nós está desequilibrado. Se as nossas energias estão desequilibradas, é porque as nossas emoções estão desequilibradas. Se as nossas emoções estão desequilibradas, é porque os nossos pensamentos estão desequilibrados. Então, nós temos que começar um conserto na nossa mente, nos nossos pensamentos, buscar o equilíbrio, buscar a energia dentro de nós para que com a vontade nós possamos mudar o nosso pensamento, através do vigiar e orar, e vigiando o nosso pensamento, entrando em oração no momento que eles se desequilibram, porque aí nós vamos mudando os nossos sentimentos e com isso nós vamos mudando a nossa cor, a nossa vibração e o nosso entorno. Então, eu vou repetir aqui. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Pior coisa que pode acontecer é o estacionamento, porque estacionar é morrer de verdade, é ficar ali parado. Tem espíritos, nós vamos ver isso em outros livros e vimos alguns depoimentos nos mensageiros, espíritos que ficam séculos parados no tempo e no espaço, que encarnam, que reencarnam, cometem os mesmos erros ou agravam ainda os erros que já têm consigo, desencarnam, aprendem alguma coisa, imploram, suplicam pelo reencarne, reencarnam, cometem os mesmos erros, volta e volta, fica que nem uma bolinha de ping-pong, indo de lá para cá, estacionados, sem subir 1 milímetro, sem aprender nada, sem se modificar. Vamos lembrar Chico Xavier quando ele dizia que ele era uma lesma. Ele até chocava as pessoas quando ele dizia que ele era igual uma lesma, mas que andava para frente, no passo de lesma, mas andando para frente. Assim que nós temos que ser, com foco, caminhando para frente, não importa que seja no passo de lesma, mas caminhando, indo para frente. O que não pode é estacionar, jamais em tempo algum. Porque quem estaciona, infelizmente, estaciona no charco,
Porque a água parada vira lama, vira charco, não serve para mais nada. Então, se a gente estaciona, fica que nem a água parada. Dita estas palavras, Alexandre calou-se, como orientador criterioso que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. E nós aqui, como aprendizes de André Luiz, vamos também digerir a lição, analisar esse capítulo sobre a pineal, nos analisando, vendo como nós funcionamos, como nós agimos, como estão os nossos centros de força. Eles estão equilibrados? Eu estou equilibrada emocionalmente? Não estamos, não, nós não estaríamos aqui, mas temos que buscar esse equilíbrio, trabalharmos para isso. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.